Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, deputado Coronel Telhada, cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi e cumprimentar especialmente o deputado Maurici. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o recebe com as devidas boas-vindas. Queria começar meu discurso, senhor presidente, comentando a respeito do discurso do governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, que ficou um pouco assustado com a quantidade de pessoas que desceram a Baixada Santista, que foram ao litoral no estado de São Paulo. Ora, o governador João Dória, ao comentar a respeito disso, comete uma contradição gigantesca, porque ele acredita que as escolas de ensino municipal e de ensino estadual não irão acontecer exatamente a mesma coisa, que as crianças dentro daquele mesmo ambiente não vai acontecer exatamente a mesma coisa. E digo mais, já que o governador João Dória gosta de seguir recomendações na área da saúde, da ciência, técnica e etc., conforme ele enche a boca para falar, a própria Organização Mundial de Saúde comentou a realização de uma mega festa em Wuhan, onde foi que nasceu a questão do coronavírus, né? Onde nós tivemos o início da pandemia. Epidemiologista diz que ninguém pode ser culpado por querer viver a sua vida como antes da pandemia. Aqui, senhor governador, o próprio epidemiologista, a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que ninguém pode ser culpado por querer retornar à sua vida como era antes da pandemia. E ele foi além, deputado Coronel Telhada. Ele disse ainda que as pessoas estão proibidas de fazer eventos dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente privado. Ora, se eu quiser fazer qualquer tipo de evento dentro da minha casa, eu faço, e o Estado não é ninguém para querer intervir na minha casa. O Estado não é ninguém para querer intervir na casa de quem quer que seja, porque a casa, ela é um local inviolável. E o governador João Dória deu a entender que, se fosse o caso, ele colocaria até mesmo a polícia militar à disposição para poder invadir a casa alheia, para poder fazer com que as pessoas tenham a sua residência violada. Foi o que deu a entender, mesmo ele sabendo que isso é impossível de acordo com a própria lei. Porém, nos últimos dias, a lei ela foi tão infringida, os direitos fundamentais do povo eles foram tão pisoteados que não me surpreende caso esse governador irresponsável faça isso. Governador João Dória, ele trata da situação do estado de São Paulo completamente longe da realidade, completamente longe daquilo que nós temos por princípios, no cuidado com a população paulista. Se quisesse ter cuidado com a população paulista no combate ao Covid-19, teria, desde o início, orientado a Secretaria de Saúde a fazer e seguir os protocolos de tratamento da doença de forma precoce. A questão da hidroxicloroquina, que muitos cientistas e muitos médicos dizem que funcionam sim, mas o governador ele decidiu ignorar tudo isso. Ignorou por pura birra ideológica, por pura birra política. Está em franca decadência o seu governo do estado de São Paulo. João Dória é um verdadeiro fracassado como combatente ao Covid-19, fracassado como pessoa e fracassado como governador, porque quebrou o estado de São Paulo, porque é responsável por uma política genocida que tirou a vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo, que não cuidou da população paulista como devia e que resolveu ignorar os bailes funks que aconteciam um atrás do outro nas periferias do estado de São Paulo, mas não podia ver como aconteceu infelizmente em uma cidade do interior, em Araraquara, por exemplo, agentes do estado agindo para retirar uma pessoa que estava sentada na praça. Isso é um perigo sanitário, um perigo à saúde, mas os bailes funks não. Para isso, o governador ele faz a egípcia, finge que não vê, ignora. Senhor governador, vem querer dizer com o peito aberto, como se fosse dono da ciência, como se cientista fosse, como se fosse um médico, mandando as pessoas ficarem presas dentro de casa,
sabendo que elas não têm sustento, sabendo que não consegue trazer R$600 para concluir, senhor presidente. R$600 não traz o pagamento do aluguel, muito menos as compras mensais. Se acaso a política de ficar preso dentro de casa, o isolamento funcionasse, o próprio governador não teria pegado o coronavírus. O que mostra que, cientificamente falando, esse negócio de ficar em casa é um verdadeiro fracasso, tanto quanto a própria política adotada pelo governador do estado. E eu volto aqui para terminar o meu discurso relacionado a isso, senhor presidente. Muito obrigado.